A partir de 84, quando nós fundamos a BDC, né, o primeiro presidente foi o Aldo Mikulas, eu fiquei de vice-presidente. Logo em seguida, em 85, nós fizemos a eleição oficial. No primeiro ano foi uma eleição provisória, né, foi uma eleição rápida para nós pudéssemos estruturar. Em 85 houve a primeira eleição, foi eleito o senhor Vital Severino Neto e eu fui vice-presidente. E em seguida da eleição, e o próprio 85, se não me engano, houve um problema sério com o presidente Vital, ele acabou renunciando, então eu tive que assumir a presidência. Então, na verdade, eu era presidente da BDC e atleta. Naquele tempo, era, vamos dizer assim, viável e necessário. Então, nós precisávamos agir daquela maneira, não havia outra saída. Então, eu estava na direção dos destinos da entidade, era atleta ao mesmo tempo. Em seguida, quando eu ia competir, eu me licenciava para que o vice assumisse. Então, nesse minuto, eu competi, né, desde o começo eu fazia o atletismo e o futebol. Né, nós começamos com o trabalho da organização do futebol internacional. A primeira bola com guizos foi levada para o exterior, foi levada nessa data de 84, na Paralimpíada, onde eu inclusive comecei a procurar outros países para saber se jogava futebol, quem tinha, quem não tinha. Então, em 88, nós fomos à Espanha com uma seleção também de futebol. Né? Nós comentávamos há tempo atrás sobre o futebol que teve as primeiras manifestações dentro dos institutos, porque os cegos queriam participar, eles sabiam que existia o futebol, conheciam o futebol, ouviam o futebol e começaram a jogar futebol, até mesmo com qualquer objeto que fizesse barulho, porque a bola, hoje nós temos uma bola com guizo, né? A partir de projetos mais recentes. Mas naquele momento, lá na década de 50, 60, se jogava futebol com alguma coisa que fizesse barulho. Uma lata, por exemplo. Historicamente, as coisas aconteceram assim. Então, como eu disse, em 85, o professor Steven, de São Paulo, nos relatou que existia uma modalidade para cegos disputada de uma maneira, lançando a bola com as mãos, assim, nos deu alguns informativos. Nós não tínhamos mais dados. E em 1986... eu descobri, eu já era o presidente da Associação Brasileira de Desporto para Cegos, eu fiquei sabendo que haveria um campeonato mundial de goalball na Holanda, na cidade de Roermond, interior da Holanda. Então, naquela época eu mantive contato e até tentei, né, mas não dava para saber, porque tentei inscrever a seleção brasileira para essa competição. Lógico que foi me dito que as coisas não eram assim. Haveriam classificatórias, haveriam qualificadores e assim por diante. Não conseguindo levar a seleção brasileira, então eu e o professor Sinésio Follmann fomos à Holanda em outubro de 1986. Lá nós conhecemos como eram as regras, conhecemos a dimensão das quadras, o que era, porque em 85, quando o professor Steven nos deu a notícia, ele nos comentou de como seria a modalidade. Mas o conhecimento da modalidade nós fomos ter mesmo lá neste campeonato mundial em outubro de 1986. Naquela ocasião, ao voltar para o Brasil, eu trouxe as primeiras bolas. Naquele instante, o goalball ainda, as regras do goalball tinham duas bolas diferentes. Uma com um peso de 2 kg para o grupo masculino e outra com um peso de 1 kg para o grupo feminino. E em 1987, aí já realizamos o primeiro Campeonato Brasileiro de Goalball. Então, no caso, a participação minha com a vinda dessa modalidade do Brasil se deu basicamente que nós nem conhecíamos as regras. Né? Tivemos a primeira notícia, vamos frisar, que até mesmo no Brasil dizem que há uma polêmica. Quem trouxe o goalball para o Brasil, o professor Mário Sérgio ou o professor Steven? A história é bem clara. O professor Steven foi a primeira pessoa que nos trouxe a notícia da existência dessa modalidade. Em 85 mesmo, com a equipe da Devipar de futebol e com a equipe do Cadevi de futebol de São Paulo, nós fizemos nas dependências do ginásio da Universidade Federal do Paraná, no ginásio da Escola de Educação Física, né, da Universidade Federal do Paraná, nós fizemos uma partida de goalball. Então, se pudéssemos dizer que foi a primeira partida disputada no Brasil, foi disputada aqui em Curitiba, naquele minuto, porque não conhecíamos nada ainda de regras. Então nós botamos 2 bancos suecos, um de cada lado, eles deitados, eles de lado no chão, e servindo como gol. A bola batia no banco sueco, valia o gol. Esses detalhes, esse conhecimento, só foi nos passado quando eu e o professor Sinésio Follmann fomos à Holanda, como eu falei, na cidade de Roermond, para conhecer e trazer as primeiras regras
subir as fotos, tamanho da trave, as linhas de defesa, linhas de ataque. Com muito orgulho a gente fala, né? O goalball é uma realidade nacional no Brasil, e não só como uma prática já difundida, mas como o maior número de praticantes hoje filiados na ABDC, na CBDV, hoje Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais, é da modalidade de goalball. Dentro dos institutos mesmo, nós não tivemos nenhum incentivo ao desporto competitivo, até porque eles eram dirigidos normalmente por freiras que tinham outro propósito, né? A parte educacional era muito mais forte na proposta destes institutos. A parte esportiva veio meio, sabe, sempre veio meio acoplada. Então, hoje já se tem uma outra visão. Hoje no Instituto Padre Chico em São Paulo nós temos um grupo de profissionais da área de educação física muito bom, que se dedica inclusive à formação ou indica a formação de atletas, né? Infelizmente foi suspenso um programa que nós tínhamos no Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Que eu inclusive participei da própria elaboração desse projeto. Né? E esse foi um projeto que dava recursos, que buscava recursos, que passava recursos exatamente para estes institutos, essas escolas, para trabalhar na formação. Na verdade, a primeira discussão que nós tivemos para implantar ou para difundir ou para regulamentar internacionalmente o futebol de cegos foi feito em 1989, numa iniciativa nossa do Brasil, que não me recordo o mês, mas no ano de 89 nos reunimos na Venezuela, na cidade de Maracaibo. Eu e o professor Marcos Matias, então da Universidade Federal do Paraná, fomos a essa época, fomos à Venezuela, até para dar um curso para alguns profissionais na área de educação física do futebol 5. Lá estavam conosco também, eu não me recordo o nome das pessoas, mas alguns representantes da Espanha, onde nós discutimos a regulamentação internacional do futebol. De 89 até 95, infelizmente as coisas não caminharam, e em 95, com a entrada do senhor Carlos Campos no circuito, ele foi que inicialmente buscou, junto à ONCE, que é uma organização da Espanha com bastante recursos, para que pudesse regulamentar o futebol internacionalmente. Nessa época, houve uma discordância, vamos dizer assim, bem clara entre a utilização das regras do futebol 5, aquelas que eram jogadas na Espanha e aquelas que eram jogadas no Brasil. As coisas eram diferentes, as regras eram diferentes. Prevaleceu a regra espanhola, principalmente no que se refere à linha lateral da quadra. Naquele tempo no Brasil nós jogávamos com as regras que nós utilizávamos, os cegos, eram as mesmas regras do convencional. E na Espanha se jogava com regras diferentes, inclusive sem a saída da bola para a linha lateral, como é até hoje. Né? Hoje com a banda lateral, na época nós jogávamos sem o tal do chamador, que é aquele guia que fica atrás do gol indicando. Então nós jogávamos com goleiros que não eram goleiros videntes, eram goleiros da categoria B2, B3. E a partir de 95 houve essa regulamentação internacional, houve uma grita no Brasil, o Brasil não queria aceitar essas regras, mas aí entendeu que aceitando nós conseguiríamos uma regulamentação mais fácil internacionalmente falando, e realmente foi o que aconteceu. De lá para cá, claramente a qualidade técnica do futebol de cego do Brasil caiu, mas ganhou muito em dinamismo. Para que se você coloque uma modalidade, uma competição paralímpica, entre no quadro, no programa paralímpico, ele tem que ter disputado pelo menos 3 mundiais. Antes dos Jogos Paralímpicos de 2004, nós passamos por um campeonato mundial em 98, que foi o primeiro, realizado em Campinas, na verdade em Paulínia. O segundo campeonato mundial já se fez no ano 2000, para que pudéssemos ter, sabe, esse período, esses 3 campeonatos mundiais, e o terceiro em 2002, para aí sim conseguir chegar a 2004 em Atenas. De lá, depois os próprios campeonatos mundiais começaram a também ser disputados de 4 em 4 anos. Então hoje, 2004 foi a Paralimpíada em Atenas, 2006 tivemos o Mundial na Argentina, 2008 Paralimpíada em Pequim, 2010 outro Mundial na Inglaterra, 2012 Paralimpíada de Londres, 2014 Mundial do Japão.
Então agora ficou de 4 em 4 anos, mas naqueles primeiros momentos, necessariamente foram obrigados a fazer 3 campeonatos mundiais em 6 anos. E diga-se de passagem, o Brasil, todas as versões e todos os Jogos Paralímpicos que o futebol foi disputado, o Brasil foi medalha de ouro. Em 1983, num seminário no Rio de Janeiro, o professor Benjamin Constant não admitia falar em desporto competitivo para cegos, já que nós tínhamos um país que não existia nem bengala suficiente para todo mundo, não sei o quê. Então tivemos brigas homéricas e conseguimos vencer e fazer com que o Paralimpismo hoje esteja isso aí, porque nós batalhamos lá atrás. Não tenha dúvida disso. Sabe, a própria fundação do Comitê Paralímpico que eu participei, hoje é uma potência. A competição também servia para uma maneira de socialização de todo mundo. Então isso serviu, o esporte serviu como essa ferramenta de sociabilização, de contato, de encontro e de fazer com que o esporte do cego fosse conhecido.